Olá, tudo bem? Eu sou Nívia Zanon, advogada, e eu estou aqui mais uma vez para mais um vídeo de conteúdo jurídico, como prometido para vocês, para tirar algumas dúvidas dos meus seguidores, das redes sociais. Então, assim, sempre tem caixinha de enquete lá no meu Instagram, se você ainda não segue, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, é @NíviaZanon, tanto no Instagram quanto no Facebook, E também tem a página do meu escritório, @advocaciazanon. Se você também tem YouTube, gosta do canal do YouTube, eu também tenho um canal no YouTube que é Falando Direito com Nívia Zanon. Eu separei, gente, hoje as dúvidas do público masculino, que por incrível que pareça, na enquete do Instagram ganharam, Eu acho que os homens votaram mais, mas teve até mulher votando querendo saber o que os homens perguntam mais quando chegam no escritório. Geralmente o homem, quando ele vai no escritório, ele vai com 5 dúvidas que eu vou compartilhar com vocês agora. A primeira diz respeito a como se dá o divórcio, Então, assim, isso por si só já dá um assunto para um próximo vídeo. Porém, eu quero falar em aspectos gerais aqui. Existem 2 tipos de união. A união que é o casamento civil e a união que é a união estável propriamente dita. Ambas são com o intuito de constituir família, Só que a forma de constituição das duas são diferentes e tem mais algumas outras diferenças também que vai ser tratado num outro vídeo. Porém, o que eu quero dizer hoje é o seguinte, que se você casou no civil e não tem filhos menores, você pode fazer a escritura de divórcio no cartório e você sai divorciado no mesmo dia muitas vezes, entendeu? Se não houver filhos menores ou incapazes e estiver tudo de acordo em relação à partilha de bens. Agora, se não houver acordo em relação à partilha de bens ou houver filhos menores ou filhos especiais com alguma incapacidade civil. Nesse caso, o divórcio ele se dá única e exclusivamente de forma judicial, que é o que a gente chama do divórcio litigioso, Porque tem litígio, vai ter algum interesse em jogo que não é passível de ter um acordo e de ser celebrado ou pelo simples fato de ter filhos menores e precisar da intervenção do Ministério Público. Porque toda ação de divórcio ou dissolução de união estável, quando há interesse de menor, o menor, o impúbere, o Ministério Público é obrigado a participar e acompanhar os atos como fiscal da lei para agir também no interesse do menor, para ver se o interesse do menor estão sendo respeitados. Dito isso, eu vou para a união estável. Já a união estável... E a união estável? A união estável ela pode acontecer de forma natural, quando duas pessoas vão morar junto com o intuito de constituir família, e eu também posso fazer um vídeo disso mais pra frente, porque algumas pessoas dizem, tem aquele medo, vou fazer um contrato de namoro para dizer que ela dorme aqui em casa, mas nós não moramos juntos. É válido também, mas isso a gente vai tratar num outro vídeo. Então, digamos que você mora com alguém com o intuito de constituir família, como eu já falei, e você quer, essa união vai se desfazer. Quais são os procedimentos? Independente de ter filho menor de idade ou não, ao contrário do casamento civil, celebrado no civil, a união estável ela deve ser dissolvida através de uma ação judicial, onde vai ser reconhecido o início e o fim, caso não tenha escritura de união estável para reconhecer o início, e vai ser reconhecido o fim, porque precisa ter algo para datar aquele fim, porque para efeitos jurídicos tem várias coisas, Então, por exemplo, se eu divorciei hoje, dia 14 de junho de 2020, ou separei, ou fiz a ação de dissolução de união estável, e hoje é o marco da dissolução dessa união estável, e amanhã eu compro um imóvel, o meu ex-companheiro já não vai ter parte no imóvel que eu tô comprando amanhã. Então, para fins jurídicos, essa data é importante. E como ela não é feita com base em um documento de registro civil, ela precisa ter uma data também para ser registrada, é por isso que precisa da ação de dissolução de união estável. Nessa ação vão ser decididos, mesma coisa que numa ação de divórcio, vão ser decididos em relação aos bens do casal, guarda dos filhos, pensão alimentícia dos filhos e do cônjuge, caso existam filhos, e qualquer outra coisa que diga respeito, por exemplo, o nome, se houver mudança de nome também, e alguma outra coisa que seja necessário colocar na dissolução dessa união estável ou desse divórcio. Segunda dúvida mais comum é em relação à pensão, Eles sempre perguntam assim, eu sou obrigado a pagar quanto de pensão, Então, assim, primeira coisa que nós devemos esclarecer, por que se fala em 30%? É comum as mulheres, os homens já chegam lá e falam, eu tenho que pagar 30% do meu salário, é isso?
Então, o 30%, como que surgiu esse 30%? Os 30% se deram com base em vários julgamentos, que é o que a gente chama, reiterados, que a gente chama de jurisprudência, né? Então, a jurisprudência foi consolidada com base em estudos de economistas que dizem que uma pessoa sobrevive pagando seu aluguel, sua comida, sua roupa, com 70% mais ou menos do que ganha, ou pelo menos deveria sobreviver com isso. Então, os outros 30% seriam destinados para pagamento dessas dívidas, inclusive dívidas alimentares. E aí meio que se consolidou isso. 30% divide entre os filhos, se tiver 3 filhos, 10% para cada filho, mais ou menos assim. Só que não é tão simples assim, tá? Sempre o juiz vai analisar com base no caso concreto. Então, pode ter dele pagar mais de 30% e pode ter dele pagar menos de 30%. Vai depender do que, então, Nívia? Vai depender da análise do binômio necessidade e possibilidade. Necessidade da criança e possibilidade do pai. É com base nisso que o juiz vai determinar o quanto será pago de pensão, ok? Terceiro ponto é... Tenho outros filhos, né? Tenho outros filhos, como eu devo fazer? É 30% para cada filho? Já disse mais ou menos aqui que não, né? Vai ser analisado... eu já tive casos, inclusive, né? É normal ver isso, em que um filho ganha mais do que outro. Por quê? Porque tem necessidades especiais, né? Então, digamos, um filho que é especial, ele sempre vai demandar mais gastos do que um filho que é saudável, que não tem nenhuma enfermidade, etc, né? Normal isso. Em relação à guarda dos filhos, né? A guarda dos filhos sempre fica com a mãe. Então, a guarda natural, ela é tida, a gente diz geralmente que a guarda natural é da mãe. Naturalmente, os filhos ficam com a mãe, mas isso não é regra. Isso, inclusive, hoje está sendo muito mitigado, né, com o advento da guarda compartilhada, que ela é a regra e a exceção é a guarda unilateral. Na guarda compartilhada, o que acontece? Não tem aquele negócio de horário para deixar as crianças e para buscar as crianças, ou a criança, né? Estou falando aqui no plural, mas pode ser no singular. Como que acontece isso, então, Nívia? Segunda-feira, o meu filho quer dormir comigo, ele vem dormir comigo, não precisa esperar o final de semana, 18 horas para pegar ele, um final de semana sim, outro não. Isso acontece na guarda unilateral. E quando é preferível a guarda unilateral ao invés da guarda compartilhada? Primeiro, gente, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: a guarda, ela sempre é deferida em razão do interesse da criança. Muitos pais, tanto homens quanto mulheres, chegam no escritório falando assim: mas pra mim é mais cômodo assim, eu gostaria assim. Mas e o seu filho? Qual é a situação que atende melhor o seu filho, ou os filhos, né? Então, assim, a guarda ela sempre vai ser analisada em relação à criança e não aos pais, ok? Então, assim, a guarda compartilhada ela é preferível por quê? Porque a criança vai ter de forma igual a convivência com os dois pais. Ela não vai ter aquela coisa da separação. Agora hoje é dia da minha mãe, hoje é dia do meu pai. Um dia que ele tá com a mãe e com o pai pode ser o mesmo, né? E isso é saudável para a criança. Então, assim, ela só não é recomendada quando os pais não conseguem ter um bom diálogo, né? Quando existem agressões verbais, físicas ou alguma outra forma que não torna saudável para a criança estar nesse fogo cruzado dos pais. Nesses casos, é melhor que o juiz estabeleça a guarda unilateral. Pega tal hora, devolve tal hora, porque assim, tendo um horário, os pais não têm que ficar tendo atritos para você não trouxe hoje, você não sei o que, passou do horário, não sei o que. Então já tem aquela coisa estipulada. Essa é a guarda unilateral. E esses são os pontos que eu quis abordar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe, deixe um comentário aqui se você quiser saber mais alguma dúvida e deixe dicas também para os próximos vídeos, ok?